Bom dia, a paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional aqui neste canal e hoje eu gostaria de refletir com vocês em Mateus 25:31, que diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu glorioso trono. Jesus encerra os seus ensinamentos sobre o fim dos tempos, lembrando uma verdade muito poderosa: Ele voltará. O seu coração ainda acredita nisso? O seu coração ainda tem essa fé? Porque os tempos vão passando e cada dia mais as pessoas deixam essa verdade esfriar no coração delas. Sabe, nossa, Jesus já demorou tanto tempo, ele não vai voltar mais. Outros dizem assim, Jesus já veio, ele não voltaria aqui no mundo onde todos mataram ele. Sabe, eu ouvi isso esses dias para trás. Jesus não vai vir ao mundo mais uma vez. Ele já veio. Mas o que algumas pessoas não entendem é que Jesus veio uma vez como sacrifício pela minha e pela sua vida. Mas ele virá outra vez, não como um coitado de novo, como alguns enxergam, mas como um rei. Um rei que julgará a todos. Aquele que veio ao mundo em humildade, nasceu numa manjedoura e entregou a própria vida por amor, vai retornar em glória, majestade e autoridade, como ele é, Deus. Mateus 25:31 nos convida a olhar além das preocupações do presente e a viver com os nossos olhos fixos na eternidade. O mesmo Jesus que hoje nos oferece graça e misericórdia é o Rei que um dia vai se sentar em seu trono para julgar com justiça. E essa verdade não deve gerar medo em quem caminha com Cristo, mas esperança. Esperança. Nós vivemos a nossa vida aqui na terra em prol de alcançarmos o céu, queridos. E é por isso que a palavra de Deus sempre aponta para o espiritual, sempre nos instrui a não preocupar com o material, porque nós estamos de passagem aqui na terra, nós somos apenas peregrinos, nós estamos aqui em busca do céu, nós estamos aqui em busca do céu. Então, se nós estamos caminhando com Cristo, o tempo dele chegar não é um medo, sabe? Não deve gerar medo, mas esperança, porque nós estamos aqui em prol disso. Então, em meio às dificuldades, às injustiças, às incertezas, nós podemos descansar na certeza de que Deus está no controle e que o mal não terá a última palavra. Nós vemos um mundo virado do avesso, filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação. Sabe, muitos crimes horrendos acontecendo dentro da própria casa, coisas que a gente ouve e fala, meu Deus, eu não queria ter ouvido essa história, sabe, coisas que chegam a assombrar a gente, mas Deus não está neutro quanto a tudo isso. Quando chegar a hora dele agir, ele vai agir e nós precisamos estar preparados. Há pouco tempo eu falei da parábola das 10 virgens. Estavam todas ali, reunidas, tal, dormiram, mas uma hora o noivo chegou. Algumas estavam preparadas, outras não estavam. E aquelas que não estavam nem deu tempo de preparar, porque o noivo chegou. E Jesus também vai surpreender a muitos. E é por isso que nós precisamos estar preparados. Não é se preparar, é estar preparados. Estar preparado para hoje, estar preparado amanhã, estar preparado depois de amanhã. A nossa vida, ela precisa estar preparada como um sacrifício vivo em adoração. Nós precisamos viver como se Jesus fosse voltar hoje, agora. Se ele não voltar agora, amanhã nós precisamos viver como se Jesus fosse voltar. Sabe, porque nós não sabemos o dia e a hora, então o prudente é nós estarmos preparados todos os dias como se aquele fosse o último dia da nossa vida. Nós precisamos nos preocupar com o nosso espiritual.
isso não significa não fazer planos, né, para o futuro, não planejar a nossa vida. Nós, como seres humanos, realmente precisamos cuidar aqui da nossa vida, mas nós precisamos colocar o espiritual em primeiro lugar. O nosso espiritual precisa estar bem cuidado. Sabe, esse versículo nos leva a refletir como que a gente tem vivido, sabe, as nossas escolhas, as nossas atitudes, as nossas prioridades demonstram que a gente está esperando a volta de Jesus? Demonstra a nossa vida, demonstra que nós estamos aguardando o nosso Cristo voltar para nos resgatar, para nos levar para o nosso lar eterno. Porque muitas vezes a gente vive, queridos, como se essa fosse a vida mais importante que a gente tem, quando na verdade o mais importante é o eterno. O terreno não é o mais importante. Eu sempre digo, a nossa vida aqui, para alguns daqui 30 anos, para alguns daqui 50, para alguns daqui 1 ano, vai acabar. Vai acabar. A nossa vida aqui, ela é frágil. A gente pode tropeçar ali na porta, bater a cabeça e morrer com traumatismo craniano. Eu posso sair da minha casa para trabalhar e sofrer um acidente de moto, sofrer um acidente de carro. Não é o que a gente quer, mas pode acontecer. A nossa vida é frágil. Mas a partir do momento que a nossa vida aqui acabar, existe outra que jamais acabará. E existem só 2 caminhos, e é por isso que nós devemos nos preocupar tanto com a nossa vida eterna, com o lar eterno que nós estamos escolhendo. Tá louca, Melor? Claro que eu escolho o céu, mas, queridos, é viver de acordo com a nossa escolha. Se você escolheu o céu, faça como Cristo nos ordenou, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga Ele. Sabe, vamos nos esforçar para seguir o exemplo de Jesus. Como nós temos vivido? Quais são as nossas escolhas diárias? Será que a gente escolhe mais um pouquinho no celular ou pegar a palavra de Deus e refletir na palavra? Será que a gente escolhe mais um minutinho de conversa com alguém do que dobrar os nossos joelhos e orar a Deus? Será que a gente escolhe mais alguns meses no mundo e aí depois eu vejo se eu consigo voltar para a igreja? Queridos, não, a gente não tem esse tempo. A gente fica vivendo como se nós tivéssemos o amanhã, como se nós tivéssemos mais tempo, mas nós não temos. Ninguém nos garantiu o amanhã. Ninguém. Nós dormimos ontem sem saber se nós acordaríamos hoje. A gente tinha essa fé, mas a gente não consegue ter a certeza. Nós não conseguimos. Por isso, aquilo que a gente precisa fazer hoje, a gente não pode deixar para amanhã. O perdão que a gente precisa liberar hoje não pode ficar para amanhã. O eu te amo de hoje não pode ficar para amanhã. O me desculpa de hoje não pode ficar para amanhã. Aquilo que impede a nossa salvação precisa ser resolvido hoje. Hoje. Sabe? Então, viver aguardando a volta do rei não significa, significa, né, amar as pessoas, servir com sinceridade. Então, se nós realmente estamos aguardando Jesus voltar, nós precisamos viver uma vida condizente com isso, amando o nosso próximo, vivendo em sinceridade, praticando a justiça, permanecer fiel, mesmo quando ninguém está olhando, porque muitas pessoas só são fiéis, só são bondosas quando existe holofote, sabe? Quando acaba o palco, acaba a bondade, acaba a fidelidade. Mas nós precisamos nos lembrar que Deus nunca deixa de nos enxergar. Então hoje, lembre-se disso. Jesus não é apenas o Salvador que veio, Ele é o Rei que virá. E será logo, queridos, e será logo. Eu não sei se vai ser esse ano, se vai ser no ano que vem. Eu não sei se ele vai voltar na geração dos meus filhos. Eu sei que nós devemos aguardar como se ele fosse voltar hoje. E se Jesus voltasse hoje, o que em nossa vida mostraria que nós estávamos esperando por ele? Onde está o nosso azeite? Eu repito a pergunta que eu fiz no devocional da parábola das 10 virgens. Nós temos azeite? Amém? Então que nós possamos
refletir sobre isso e que o nosso coração possa permanecer na certeza hoje de que Jesus está voltando. Jesus está voltando. O nosso tempo está findando. A porta vai se fechar. E que quando essa porta se fechar, queridos, nós estejamos do lado de dentro. Porque será muito triste ouvir do Senhor que Ele não nos conhece. Amém? Eu vou orar pela sua vida. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, Pai, por esta advertência hoje, Pai. Nos ajuda a viver cada dia com a consciência, Pai, que o Senhor é o Rei que voltará em glória. Não apenas, meu Deus, o cordeiro que morreu, mas o leão que ressuscitou, Pai. O Senhor morreu em humildade, morreu em humilhações, mas ressuscitou com grande glória, Pai. E o Senhor voltará, meu Deus, também para levar a tua igreja para perto de ti, para que onde o Senhor estiver, nós estejamos também. Nós vemos, Pai, o tempo inteiro que este é o desejo do seu coração, estar em unidade conosco, em comunhão conosco, que nós estejamos onde o Senhor está. Então, Pai, que o nosso coração, ele queime por isso também, que o nosso coração esteja alinhado com o teu, que a nossa vontade esteja alinhada com a tua, que nós vivamos todos os dias, Pai, buscando a comunhão, buscando, meu Deus, o relacionamento. Que as nossas escolhas, Pai, revelem a nossa fé e a nossa esperança em Ti. Nos ensina, Pai, a permanecer fiéis, amando, servindo, enquanto aguardamos a Tua volta. Em nome de Jesus, amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!